estamos vendo no mundo uma grande dinâmica e uma dinâmica de grande impacto na área de comércio internacional. Estamos vendo a formação de grandes blocos envolvendo grandes players que estão fechando hoje 40%, 50% do PIB com esses acordos de comércio. É fundamental pensarmos onde o Brasil ficará nessa nova arquitetura que vem se formando. Essa nova arquitetura é a que vai trazer os grandes fluxos de comércio internacional. Ou o Brasil vai participar disso, ou cada vez mais ficará à margem desses desenvolvimentos. Em sua história de 18 anos, o SEBRE fez mais de 500 eventos, 200 publicações e parcerias com mais de 100 entidades de alto nível internacional. Somos a contraparte de instituições estratégicas globais, como o Council on Foreign Relations nos Estados Unidos, a Chatham House no Reino Unido e conselhos na América Latina e de outras partes do mundo. O SEBRE atua de maneira independente, plural e apartidária. É o think tank mais relevante de relações internacionais no Brasil. Vamos discutir a questão do TPP, Trans-Pacific Partnership, que acaba de ser negociado depois de anos e anos, como todo acordo comercial que se preste. Não é o fato de ter concluído a negociação que o TPP é uma realidade vigente. Ela vai demorar algum tempo. Movimento de alto impacto. Quando nós pegamos a Aliança do Pacífico, o TPP, em termos de abrangência do PIB global, nós estamos falando de 40% do PIB global que está abarcado por esse acordo e 1/4 do comércio internacional. O TTIP tem um peso semelhante. A gente está falando de 50% do PIB global e 40% do comércio internacional. O interessante é ver o peso dos Estados Unidos nessa história. Porque se a gente pega, por exemplo, a Aliança do Pacífico, a gente fala em 40% do PIB e 1/4 do comércio internacional, metade disso, seja do PIB, seja do comércio internacional, desse acordo, é Estados Unidos. E hoje nós estamos numa posição, e vai ser interessante ver nos debates, de, às vezes, olhar um pouco a lanterna de popa. E aí nós vemos que um acordo do tipo ALCA teria esse elemento comum chamado Estados Unidos, tanto do TPP como do TTIP, em um acordo regional hemisférico. Quer dizer, nós estaríamos falando de um grande bloco hemisférico com tal peso, né, lastreando esse acordo. Então, hoje, 10, 15 anos pós-movimento ALCA, nós estamos numa situação em que acordos semelhantes estão sendo fechados, mas envolvendo outras regiões. E a nossa pergunta é: onde está o Brasil? Diante desse cenário global que é ainda bastante incerto, qual é a situação do Brasil e onde estão os erros e acertos da política de comércio exterior do Brasil? O perfil de comércio exterior, como quase todos aqui conhecem, é um perfil ainda de global trader, ou seja, um perfil bastante diversificado geograficamente, bastante diversificado em termos do conteúdo das exportações. Claro que, se você olha áreas geográficas específicas, há concentração das exportações. Se você olhar o comércio exterior como um todo, o Brasil exporta de agricultura a manufaturas, né? Nós temos um cenário internacional em mutação, indefinido, onde a segurança do multilateralismo, que parecia uma opção lógica, não se apresenta mais tão confortável, e uma realidade interna muito complexa em termos de negociações. O fato é que, e por isso eu acho que concordo com o Rafael, que não vamos dar respostas aqui, mas precisamos iniciar uma discussão nesse sentido, porque, se nós olharmos só para o internacional, nós vamos dizer: não, agora temos o TPP, agora são acordos de outro tipo, temos que nos mobilizar, temos que fazer esse tipo de acordos. A questão é: estamos preparados para esse tipo de acordos? Há uma disposição e uma preocupação em ter uma postura mais agressiva e mais aberta em termos de negociações internacionais, à luz do cenário que nós vemos,
mas continua a ser necessário aprofundar o debate interno para que essas negociações sejam efetivamente negociações em que nós ganhemos o que foi possível naquelas áreas de maior competitividade, nas áreas de produtos baseados em recursos naturais, mas sejam também um indutor de competitividade na indústria e não um destruidor da indústria que existe hoje no Brasil. Do que a gente viu até agora, a parte regulatória não é muito relevante, ou seja, são melhores esforços, comitê, para discutir coisas que a gente tem também nos nossos acordos. A parte de propriedade intelectual, sim, é muito significativa, como eu mencionei antes, em termos de coisas adicionais. Há essas novas áreas de trabalhista, meio ambiente, etc. Essas áreas, aí a gente tem que olhar cada coisa ali, né? Porque, em geral, não são coisas que gerem um problema para o Brasil elas estarem no TPP. Então, a notícia que saiu foi bastante veiculada, né? O Vietnã aceitou a liberdade sindical. O Vietnã aceitar a liberdade sindical não é um problema para o Brasil, é bom para o Brasil. Vai ter liberdade sindical, né? Teoricamente os salários vão poder subir, e o Brasil vai ficar mais competitivo. Então, tem uma série de obrigações ou compromissos que os países assumiram no TPP, que são novidade, porque eles não aceitaram regras semelhantes no sistema multilateral, ao contrário, se opõem fortemente a elas no sistema multilateral, mas que não geram problemas para o Brasil, muitas vezes, ao contrário, ajudam o Brasil. Mesma coisa o side letter sobre não manipulação cambial. Não prejudica em nada o Brasil, ao contrário, ajuda, né? Então, na hora de examinar e ver as consequências, não dá para fazer isso no atacado, tem que ir caso a caso, ponto a ponto. Quero agradecer ao SEBRE e ao Rafael Benck por essa oportunidade e rapidamente fazer alguns comentários sobre o tema que foi sugerido, a nova arquitetura do comércio internacional, onde está o Brasil. Quando essa pergunta foi colocada, a minha primeira reação foi lembrar de um episódio que eu uma vez ouvi do ex-primeiro-ministro da Inglaterra, John Major. Ele estava visitando Boris Yeltsin na Rússia e perguntou ao senhor Yeltsin qual era a situação da economia russa, em uma palavra. E a resposta do Boris Yeltsin, em inglês, foi good. Então, o John Major ficou um pouco, vamos dizer, surpreso com a resposta e pediu em duas palavras. E Boris Yeltsin disse, not good. Bem, se a mesma pergunta fosse colocada para mim em uma palavra, eu diria que a situação do Brasil, em bom inglês, é lost. E em duas palavras, lost and confused. Essa é, vamos dizer, a situação da economia internacional, da política internacional brasileira nesse momento. Se me perguntarem que proporção da crise é externa ao Brasil, eu diria que não mais do que 30% da crise, talvez até menos. Mas é verdade também que há aspectos da economia internacional hoje que não são favoráveis ao Brasil. Então esse é vamos dizer, o cenário de uma maneira geral. Mas, mais especificamente, eu diria que nós estamos num momento em que um modelo de desenvolvimento que foi implementado desde 2003, ele se esgotou. Esse é um modelo de desenvolvimento que tinha como características expansão do crédito, redistribuição de renda e também era um sistema muito baseado em intervenções, voltado para dentro, identificação de campeões nacionais. Essa estratégia hoje está chegando, já chegou aos seus limites. Hoje, a depreciação do real, naturalmente, em parte, está corrigindo alguns dos problemas, mas precisamos fazer muito mais, porque o Brasil permanece, entre as economias do G20, uma das economias mais fechadas do mundo, né? E a nossa participação no comércio internacional é medíocre para o tamanho e a sofisticação da economia brasileira. A realidade é que o Brasil consistentemente colocou muita ênfase na OMC e nas negociações multilaterais, que de um ponto de vista, digamos, teórico, faz um sentido muito grande. Na prática, como nós sabemos,
A rodada Doha continua em coma, que eu caracterizaria como uma coma terminal neste momento, e, obviamente, a estratégia, aqui não por culpa brasileira, mas por causa da situação do sistema multilateral hoje, certamente o aspecto negociador está totalmente paralisado. Como os senhores e senhoras sabem, nós estamos há cerca de 2 semanas do encontro ministerial. As reuniões na OMC hoje estão exatamente discutindo um tema básico. Alguns países, como os Estados Unidos, não querem de forma alguma uma declaração que reafirme o mandato de Doha, enquanto outros países, como Índia, África do Sul, querem que isso esteja muito explícito na declaração ministerial. Então, esse é o momento que chegamos a nível multilateral. E há também o aspecto de tática, porque o Brasil colocou muita ênfase, naturalmente, na agricultura, que se compreende em termos das nossas vantagens comparativas, mas, ao mesmo tempo, essa estratégia, essa tática, levou a uma situação em que não havia possibilidades de trocas em termos de interesses comerciais em outras áreas, com o Brasil basicamente enfatizando a agricultura primeiro, antes de todas as outras áreas, como NAMA e serviços. Isso naturalmente acabou levando a um impasse. Bom dia a todos, aqui de Genebra, sede da Organização Mundial do Comércio. Um agradecimento ao Rafael Benck e à Júlia Dias Leite pelo gentil convite para fazer esse depoimento. Gostaria de tratar de 4 iniciativas de governança de comércio internacional. Ao meu ver, são 4 pilares da arquitetura do comércio internacional atual. Primeiro desses pilares, a primeira dessas iniciativas é o TPP e, de certa maneira, TTIP também. São 2 iniciativas de graus diferentes de maturação, mas que têm alguns pontos em comum. O primeiro ponto em comum é que elas estão ambas centradas em torno dos Estados Unidos. O segundo ponto em comum é que elas têm um alto grau de componente normativo. Elas têm sim uma parte tarifária, mas um alto grau de parte normativa. Quem leu o texto do TPP terá visto quantas normas há no TPP. A parte regulatória, portanto, muito pronunciada, muito sobre barreiras não tarifárias, standards, seja anticorrupção, seja na parte de meio ambiente, etc., etc. O terceiro ponto em comum dessas 2 iniciativas, TPP e TTIP, é que as concessões que são feitas no âmbito dessas iniciativas são concessões recíprocas, ou seja, não há tratamento especial e diferenciado. Todos os membros que participam dessas iniciativas estão comprometidos com as mesmas obrigações. Segundo, digamos, desses pilares ou dessas iniciativas que, de uma certa maneira, compõem a governança do comércio internacional, são os grandes acordos preferenciais, do tipo AGOA, EPAs, no caso da União Europeia, e basicamente são concessões à África, aos países da CP, a alguns dos países de menor desenvolvimento relativo. Esses arranjos preferenciais tenderão a se eternizar e são um componente, digamos, permanente na governança do comércio internacional. Ora, se tomamos, por um lado, TPP e TTIP, por outro lado, esses arranjos preferenciais, o que sobra, se olharmos o mapa do mundo, o que sobra, além de alguns países de menor participação no comércio internacional, o que sobra são os BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China, de uma certa maneira África do Sul, que foi excluída do AGOA. Portanto, nós temos um mundo com
de um lado, Pacífico e Atlântico Norte, de outro lado, acordos preferenciais e, em seguida, esses BRICS. Em quarto lugar, evidentemente, a OMC. A OMC que segue uma organização relevante, sobretudo no que toca à solução de controvérsias e à transparência, mas que todo mundo sabe, evidentemente, sofre na sua função negociadora. Por que sofre na sua função negociadora? Mais que nada, porque há aqui um reflexo do mundo. Os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão já não estão dispostos a conceder aos BRICS o mesmo tipo de flexibilidade de tratamento especial e diferenciado que estão dispostos ainda a conceder a outros países. Também porque há uma ideia de que o grande trade-off entre tarifas para produtos industriais, de um lado, e disciplinas e acesso a mercados em agricultura, por outro lado, não funciona. Esse grande trade-off entre agricultura, de um lado, e produtos industrializados, de outro lado, era o que informava a rodada do Uruguai. Parece já não haver tração nesse tipo de trade-off entre agricultura e produtos industriais. Fala-se muito hoje em dia de acordos que são self-contained, ou seja, acordos em que todos os países, nos quais todos os países se engajam, sem que haja necessidade de grandes trade-offs. É esse o futuro, o futuro é um mundo de plurilaterais, grande questão. E o Brasil, onde é que fica nessa nova arquitetura do comércio internacional? Uma jornalista me telefonou há poucos dias e me perguntou: o Brasil deve se juntar ao TPP? A minha resposta foi: não é essa a questão. A questão não é saber se o Brasil deve se juntar a uma ou outra iniciativa de comércio exterior. A questão para o Brasil é saber qual é a sua estratégia de inserção no comércio internacional, que deve necessariamente ser baseada no parque produtivo brasileiro e o que o Brasil exporta, o que o Brasil importa e qual é a sua estratégia produtiva e de participação no comércio exterior. Esse seria o primeiro elemento. E o segundo elemento é o que o Brasil está disposto a pagar, ou seja, quais são as concessões que o Brasil estaria disposto a fazer se juntasse a uma ou outra estratégia negociadora ou iniciativa negociadora. No caso do TPP, o preço a pagar é muito claro, é assinar na linha pontilhada deste acordo que já é conhecido. Outras estratégias dependerão do tipo de concessão que estaria sendo demandada do Brasil, seja pela União Europeia, seja por outros parceiros. O que é preciso saber, isso sim, é que o fato de o Brasil estar, ou dos BRICS estarem ou não participando dessas iniciativas, elas continuarão, assim como na OMC, haverá uma pressão para que acordos de diferentes tipos de arranjos possam ser concluídos. Boa tarde ou bom dia. É um prazer aceitar o convite do SEBRE para estar aqui com vocês, pelo menos remotamente, falando aqui diretamente de Washington, da Washington College of Law da American University. Obrigado, Rafael, pelo convite, muito honrado em participar. Com relação à arquitetura do comércio internacional, nós temos hoje essa arquitetura caracterizada por três principais aspectos. O primeiro, os avanços nos planos regional e bilateral. A conclusão recente do Acordo Transpacífico, TPP, as negociações do Acordo Transatlântico, o TTIP, e as negociações do RCEP, negociação essa liderada pela China com a participação da Índia e outros países. O que se nota aí é principalmente a ausência do Brasil nessas iniciativas. O outro aspecto é a dinâmica das cadeias globais de valor, ou seja,
a evolução da divisão da produção em nível global e mundial está ocorrendo, não é uma coisa nova, mas que nos últimos 10, 15 anos teve uma impulsão bastante grande. E em função disso, não se sabe se em função disso ou em consequência, foram surgindo mais acordos bilaterais e regionais. E o terceiro aspecto é a morosidade ou paralisia no plano multilateral. Facilitação de comércio foi um pequeno avanço, mas Doha continua sem progresso e, se não se resolver a agricultura, nada vai sair daí. Eu tenho uma sugestão, que seria o Brasil fazer um plurilateral em agricultura, o que pode ser feito. No entanto, é preciso, isso é apenas uma sugestão, mas o mais importante é que o Brasil tome a iniciativa para resolver esse problema, porque do jeito que as coisas estão, não se pode esperar uma solução a curtíssimo prazo. Bom dia a todos, obrigado ao SEBRE pelo convite. Eu gravo essa mensagem de Genebra, da sede da OMC. Nós estamos a poucos dias da nossa 10ª Conferência Ministerial, que acontece no Quênia, a partir do dia 15, como vocês sabem. O trabalho aqui é intenso e, francamente, hoje é difícil ainda dizer qual será o resultado de Nairobi. De toda maneira, eu entendo que vocês estejam no Rio hoje para tratar da nova arquitetura do comércio internacional e, estando aqui na OMC, eu gostaria naturalmente de acrescentar a perspectiva multilateral a esse debate. Bom, há visões muito diferentes a respeito de como seguir depois de Nairobi. Alguns querem tratar dos novos temas, os chamados novos temas, como comércio eletrônico e pequenas e médias empresas. Outros, por outro lado, preferem encerrar a agenda existente antes de começar a discutir novos temas. Alguns, por exemplo, querem explorar novas maneiras de negociar, outros preferem avançar na base do que já existe. De toda forma, apesar dessas diferenças que são conhecidas de vocês, na história recente da OMC, 2 grandes avanços foram possíveis e às vezes são avanços não conhecidos do público em geral. Bom, eu me refiro à conclusão do Acordo de Facilitação de Comércio, AFC, e à expansão do Acordo de Tecnologia da Informação, o ITA. Bom, houve já um acordo para a definição dos produtos que estarão na expansão do ITA. Os membros, neste momento, em Genebra, definem o cronograma de implementação desse acordo. Bom, eu falo desses 2 acordos porque eu acho que são muito interessantes para pensarmos a arquitetura futura, não é, do comércio internacional, sobretudo a partir da lógica multilateral. E eu vou explicar por quê. Bom, o Acordo de Facilitação de Comércio inclui todos os membros da OMC, mas ele prevê flexibilidade na maneira de implementação. Os países em desenvolvimento, basicamente, indicam o tempo que eles precisam para implementar cada dispositivo do acordo e indicam se eles precisam de assistência técnica ou não. O Acordo de Tecnologia da Informação, por outro lado, tem obrigações iguais para todos os membros e obrigações relativamente rígidas. Nós estamos falando da eliminação, não da redução, da eliminação do imposto de importação para cerca de 200 produtos. O ITA cobre um comércio global anual de, enfim, 1,3 trilhão de dólares, um comércio superior ao comércio do setor automotivo, por exemplo. Apesar de ele ser rigoroso nas obrigações, ele é flexível na composição. Participam desse acordo apenas os países que desejarem. O que esses 2 acordos têm em comum? Bom, primeiro, os 2 foram possíveis dentro do quadro normativo da OMC, ou seja, são sucessos negociadores da Organização Mundial do Comércio e muito recentes. E o segundo e mais interessante é que os 2 acordos são flexíveis, mas cada um à sua maneira. E eu explico. O Acordo de Facilitação de Comércio respeita o ritmo dos países menos desenvolvidos na implementação, mas vale para todos os membros. O Acordo de Tecnologia da Informação vale só para alguns membros, mas tem obrigações rígidas para aqueles que desejaram fazer parte. Vários argumentam que será cada vez mais difícil acordar regras exatamente iguais para uma organização com mais de 160 países.
E levando em conta, inclusive, essas experiências bem-sucedidas, vários sugerem que os membros tendem cada vez mais a buscar maneiras de avançar, mesmo que nem todos participem, como no caso do ITA, ou mesmo que nem todos assumam exatamente as mesmas obrigações ao mesmo tempo, como no caso do Acordo de Facilitação de Comércio. Bom, é importante também registrar que vários países têm dificuldades com esses modelos mais flexíveis. De qualquer forma, eu, pessoalmente, acho que esses elementos vão permear as discussões em Genebra no futuro próximo, quando os países tratarem exatamente de que modelo funciona e de que arquitetura nós devemos buscar avançar para o comércio mundial. Bom, são essas as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Espero que Nairobi nos traga resultados positivos e que isso nos ajude a retomar os trabalhos em Genebra no ano que vem com energia renovada. Obrigada a todos, bom trabalho. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, Rafael, votos de sucesso no SEBRE. Gostaria de começar lembrando o embaixador Clodoaldo Guenei, cuja partida prematura 6 meses atrás todos nós sentimos. Em meados de 2014, impedido de vir a Washington para participar de um seminário sobre governança global do comércio internacional à luz do esvaziamento político da OMC e do espaço ganho pelos acordos plurilaterais de comércio no Pacífico e no Atlântico, o Clodoaldo pediu-me que apresentasse por ele a sua contribuição. Voltamos a ter contato um dia depois do segundo turno das eleições presidenciais do ano passado, quando trocamos impressões sobre os tempos complicados que todos antevíamos para o nosso país. Compartilho hoje com os amigos a derradeira mensagem que recebi do Clodoaldo, pois ela permanece atual e ajuda a montar a angustiante moldura, enfim, do tema do qual devemos tratar hoje neste seminário. Escreveu-me o Clodoaldo: Paulo, creio que teremos pela frente anos difíceis. Teríamos que repensar o Brasil de cima a baixo, mas não vejo nem lideranças nem vontade para tanto. A primeira pergunta que nós vamos começar a endereçar é justamente a da nova arquitetura, né? Ninguém desafiou até agora essa questão da nova arquitetura. Existe uma nova arquitetura? Não existe? Né? Então, se nós pudéssemos aí, nessa primeira rodada aqui do nosso debate, tratar dessa questão. E o cenário que eu vejo nesse mundo de hoje não é muito diferente do cenário de 15, 20 anos atrás. Pelo menos não é para o Brasil, que desde 1994 que não promove nenhuma rodada de liberalização comercial. Isso para não dizer que o Brasil, através do Mercosul, se colocou numa posição, não por design político, mas pelo fato de a sua estrutura econômica responder mais ao regionalismo do que, pelo menos do ponto de vista industrial, do que a integração global. Há 20 anos, como eu disse, nós não temos não fazemos um esforço interno para definir uma tarifa que seja consentânea com os nossos direitos e as nossas próprias necessidades. Você, além disso, tem que tomar, e eu prometo que posso voltar a isso mais adiante, você tem que adotar um plano de desgravação tarifária autônomo que será multilateralizado no momento oportuno. Do ponto de vista do mundo real, né, quer dizer, do mundo da produção, sem dúvida há coisa nova, sem dúvida há uma nova arquitetura da produção que está aí para todo mundo ver. Essa arquitetura a gente pode pescar alguns elementos dela, por exemplo, um deles é a fragmentação da produção industrial, né? Então, isso que a gente tanto fala das cadeias globais de valor, isso é uma realidade para muitos setores. E temos a questão da digitalização da economia, né? Quer dizer, cada vez mais se tem produção e comércio pela via digital. Então, esses elementos compõem, na minha visão, esse quadro de que
no mundo real, né, no mundo da produção, do comércio, do investimento, já há uma nova arquitetura. A questão é saber o quanto as normas acompanham o mundo real. O que a gente vê quando a gente pergunta para as empresas e para as associações empresariais, para o nosso público ali do setor industrial, é que claramente o desejo é de mais integração, mas é de mais integração justamente nesse cinturão que está sendo formado. Ou seja, integração com a União Europeia, integração com os Estados Unidos, integração mais profunda aqui na região, na própria América do Sul. Né? O embaixador mencionou nossos acordos aqui. Vou até, acho que, roubar uma fala do secretário. Nossos acordos aqui na América do Sul, todos eles, talvez à exceção do Chile, são acordos de primeira geração, são acordos que só tratam de tarifa de importação. Né? São acordos que não incluem investimento, não incluem serviço, não incluem propriedade intelectual, compras governamentais, etc. Então, ainda há um espaço de crescimento na América do Sul, na América Latina, em matéria de normas, né, de aprofundar a integração do Brasil por meio de novas normas. E há um desejo claro do setor empresarial de integração com essas duas outras grandes economias, que são as economias mais complementares à nossa, né, os Estados Unidos e a União Europeia. Infelizmente, esses assuntos são assuntos que nós temos conversado há 20 anos. Inclusive, uma coisa que me chama a atenção, às vezes, é como há uma tentativa, e até certo ponto ela é bem sucedida, de você caracterizar o que aconteceu como sendo ideológico ou não, como sendo de esquerda ou de direita, como sendo um tipo de governo ou outro tipo de governo, mas a realidade é que o Brasil tem algo muito permanente em relação ao que ele pensa da sua inserção em relação ao mundo. Eu vejo que existe, sim, arquitetura, existe um Brasil que, de certa forma, não mudou muito, infelizmente, nesse aspecto. E eu acho que o grande desafio agora, e eu espero, e a gente vê isso muito aí nos corredores empresariais, eu acho que existe, sim, um novo consenso de que você não tem mais escolha. Na verdade, ou você vai abrir mais a sua economia e, com isso, atrair tecnologia, atrair know-how, tornar a sua própria exportação mais competitiva. Na verdade, tem um limite de quanto a sua exportação vai ser competitiva se você não abrir. Então, é uma coisa muito óbvia hoje em dia. Então, nesse sentido, vai haver dor, vai ter setor aí que não vai gostar, mas isso tudo é questão de schedules, é questão de cronogramas, e eu acho que a gente tem que partir para isso. Isso só para falar em tarifa, né, que é uma coisa industrial. Agora, o resto, que é os outros 90%, serviços, propriedade intelectual, concorrência, compras governamentais, tudo isso eu vejo que tem que vir junto o mais rápido possível. De como que o Brasil se encontra nessa situação? Em termos da nossa participação no comércio internacional como um todo, muito aquém do nosso potencial. Eu sempre costumo compartilhar esse dado. Nós somos a 7ª economia do mundo, apenas o 25º maior exportador, apenas o 32º maior importador. E se observamos todos os países que ocupam as principais posições no ranking de principais economias do mundo, veremos que a sua participação no comércio internacional é proporcional à sua importância econômica no mundo. Então, isso é algo que nos leva a uma reflexão. Não é? Corrente de comércio no Brasil, 20% do PIB, 10% aproximadamente nas exportações, sendo que a maioria dos países do mundo, ou, enfim, a média mundial, está na casa dos 24%. Nossa participação na rede dos acordos internacionais, o principal instrumento de participação no comércio internacional, muito aquém do nosso potencial. Temos uma rede de acordos importante na região, isso há que se reconhecer, deve ser reconhecido, fruto do trabalho de brilhantes colegas que hoje, inclusive, estão aqui nessa sala. Temos uma rede muito importante na região, uma rede hoje limitada a questões tarifárias. Ela precisa ser expandida, ela precisa buscar ampliação temática, buscar uma cobertura mais ampla. Esse não é um desafio apenas do governo, ou de um governo, qualquer que seja este governo. Esse é um desafio para a sociedade brasileira. Eu tenho falado muito isso. Não é só um governo que fará essa mudança, que trará essa mudança que nós precisamos no país. É o governo, o setor privado, enfim, todos os atores da sociedade, porque há também uma realidade no fundo e que eu entendo que nós discutiremos na sequência. Não é possível a participação nessas cadeias globais de valor e o consequente acesso a mercados por parte do Brasil sem a correspondente abertura do nosso mercado. Logicamente, para saber do papel do Brasil, inclusive o tipo de desempenho que ele está tendo ou não, eu preciso saber qual que é o grau de ambição e qual que é a visão que se tem. E, logicamente, quando a gente se depara com uma situação em estarmos refletindo sobre uma suposta nova arquitetura
já posta, nós estamos, no mínimo, 2 passos atrás. Né? O primeiro, porque nós não estabelecemos uma visão, né? Seja a ambição que for. E segundo, que a arquitetura já posta, a gente está reagindo a ela e não construiu aquela nova arquitetura. Então, o grande desafio é qual vai ser essa equação? Como que a gente vai conseguir fazer algo para o setor industrial, além daquilo que são questões que a gente não consegue fazer nunca, que é a questão tributária, trabalhista, a que eu considero talvez a mais fácil, que poderia desbloquear muito a nossa situação, é a questão da infraestrutura, né? Porque a infraestrutura é um grande elemento que custa muito para a indústria e que pode, de fato, torná-la muito mais competitiva. E a gente perdeu um tempo enorme com isso, né? Na verdade, a gente está quase há 10 anos falando em infraestrutura sem conseguir, de fato, fazer alguma coisa a respeito. Agora, então, ficou pior ainda em virtude de várias questões até políticas. Então, eu vejo que ou a gente vai conseguir encarar a nossa situação como uma situação urgente, emergencial, que a gente precisa, de fato, ter um outro paradigma, ou seja, no sentido de que seja mais estratégico e que a gente consiga dizer, olha, tem certas coisas que a gente não vai poder aceitar aqui em termos de imposto, em termos de custo trabalhista, em termos de logística, de infraestrutura, ou então, daqui a 10 anos, realmente, a nossa situação pode ser muito difícil. E aí não vai depender muito de acordo, não. Eu concordo com tudo que o Mário diz, por princípio, e porque temos uma história comum. Eu só não concordo quando ele diz que o Brasil não mudou. O Brasil, comercialmente, até mudou, sim. Eu me lembro de que, nos anos anteriores a uma definição dos ganhos que poderiam ser obtidos através da conclusão da rodada do Uruguai, o Brasil só se esforçava por ser excluído do sistema, ter os benefícios do tratamento especial e diferenciado. Trabalhava um pouco em matéria de regras, de normas, mas justamente consolidar uma situação em que ele não tivesse nenhum compromisso com a abertura. A economia não permitia que isso acontecesse, ou pelo menos esse era o pensamento da época. Até hoje, a nossa cultura é muito de proteção mesmo. O que realmente é um grande ponto de interrogação é o que foi essa última década, né? O papel que temos hoje, o que aconteceu nessa última década, enfim. Mas, Diego, curioso para ver o seu pensamento sobre como que está o papel do Brasil nessa nova arquitetura e sobretudo, olhando para frente. Eu sei que você é muito bom sobretudo nessa parte do prognóstico, de cenários, e pensar de maneira projetada. Se pudesse nos iluminar um pouco aqui com os seus comentários. Então, acho que falta realmente elevar a política comercial a ser, de fato, uma política pública como as outras e não subalterna às outras. Acho que essa é uma questão, vamos dizer assim, institucional quase, que é fundamental e que eu, particularmente, vejo que, pouco a pouco, nesses últimos meses, nós estamos caminhando nessa direção. Eu vou fazer referência ao Plano Nacional de Exportações, né? O secretário certamente pode falar muito mais do que eu, mas acho que, pelo menos ali no enunciado filosófico do plano, já tem essa visão de que o comércio exterior precisa ser uma política pública, que eu diria autônoma, né, com uma lógica própria de funcionamento, com objetivos próprios. Agora, na questão específica da indústria, eu acho que minha visão aí é parecida um pouco com aquilo que o Danny Roderick sempre fala, que é o seguinte: as oportunidades de promover grandes industrializações no mundo passaram. A China provavelmente foi a última grande industrialização que nós vamos viver. Então, o que nós vamos ter nosso desafio vai ser construir uma indústria que, proporcionalmente ao PIB, ela vai ser pequena, mas ela tem que ser densa e competitiva e inovadora o suficiente para não só alavancar a si própria, como alavancar os outros setores, incluindo o setor de serviços, incluindo a agricultura. O que nós temos que fazer hoje para nós nos vermos em uma perspectiva o mais positiva possível, projetado aí os 10 anos, né? Com relação ao diagnóstico, em que há ênfases ou, digamos, caminhos um pouco que devem ser mais aprofundados, né? Do meu ponto de vista, o caminho é esse: uma reforma tarifária, que idealmente será uma reforma da própria TEC, né? Para o Brasil participar como um Mercosul possível, né? O Mercosul racional, né? De processos negociadores,
E é a partir dessa reforma um plano de desgravação tarifária de 10 anos. Não vai ser um choque de liberalização, não vai ser um choque de abertura, mas vai permitir justamente que se definam quais são as prioridades, quais são os setores efetivamente sensíveis, que ainda vão precisar de algum tempo. Outros não só não precisarão, como estarão ansiando por essa abertura para poder, enfim, efetivamente competir e reduzir seus custos. Eu acho que, nesse momento, o Brasil devia ser ambicioso e rever tudo de ponta cabeça. Vamos, então, ver uma nova estrutura tarifária, vamos propor uma abertura e uma inserção diferenciada. Se isso fosse possível, se isso vem acontecer, não vai ser fácil, mas eu estou falando como sociedade, como aquilo que eu vejo que os empresários teria muita briga ainda, mas eu acho que a gente deveria ir para essa direção, dado o que é o mundo hoje, o que pode nos interessar, né? A gente tem 3 áreas para avançar na política comercial. Uma é a das políticas em si, outra é das instituições e outra dos instrumentos. Eu acho que nas políticas nós estamos aos poucos mudando, pelo menos na área dos acordos. Acho que há grandes áreas em que não há mudança e que nós vamos ter que fazer mudanças para o comércio exterior sair de onde está, que é basicamente o financiamento e a tributação. Na área dos instrumentos, nós também temos avançado aí com o Portal Único do Comércio Exterior, outras ferramentas. E agora, tem um debate que não foi feito, embora seja fundamental, que é o das instituições. Nós temos as melhores instituições para tocar o nosso comércio exterior. Esse foi um ponto que nós, inclusive, como indústria, levantamos na campanha do ano passado, presidencial, que é quais são as instituições que nós temos que ter, né? Um exemplo que nós levantamos no ano passado foi a questão da gente revitalizar a Camex, né? Quer dizer, a Camex tem um papel estratégico, ela foi criada para ter esse papel estratégico, hoje ela desempenha esse papel? Então, essa é uma pergunta que tem que ser respondida e há várias outras que nós também temos que responder nessa questão específica das instituições. Riscos nós correríamos muito se estivéssemos parados. Esses riscos seriam de isolamento crescente, desvio de comércio crescente e o que afetaria mortalmente a nossa competitividade. Nós não estamos parados, como já foi mencionado aqui. Nós estamos fazendo movimentos calculados. A abertura do investimento, do acordo de investimento, é a abertura da primeira frente não tarifária de uma forma mais geral. A inclusão desses temas com os países da Bacia do Pacífico, obviamente, do ponto de vista do processo negociador, é óbvio que nós teremos um processo mais tranquilo, entre aspas, do que se negociarmos direto com os Estados Unidos ou mesmo com a União Europeia, ou mesmo como nos pedem Estados Unidos, Japão, entre outros. Então, veja que há uma construção que faz sentido, vai chegar no meio do ano com o México, porque o mandato presidencial para a conclusão dessa negociação é em junho de 2016, e nós já estamos trocando oferta agora neste mês, em menos de 5 meses de negociação, então a coisa está andando bem. E aí nós estaremos ou não preparados para negociar com a União Europeia e depois decidirmos quais são os passos seguintes. Mas há uma estratégia por trás de todos esses movimentos e nós temos que levar essa estratégia com muito cuidado, com muita precisão, para que possamos colher os resultados. O Brasil precisa transformar a sua economia numa economia mais aberta, em que possa incorporar novos elementos, novas parcerias. O Brasil precisa redinamizar e possivelmente reinventar o Mercosul, que é a base principal da nossa inserção comercial internacional, e, obviamente, crescer. O Brasil, para uma maior inserção, ele precisa realmente se livrar dessa carga do passado que vem da substituição de importações e da utilização do câmbio como âncora, como para a contenção de inflação e sem timidez, buscar uma integração maior com as economias mundiais. E que a posição que não é desse último governo, mas se agravou muito com esse último governo, é de uma espécie de um medo de integração e um entendimento que a indústria brasileira precisa de uma proteção, e uma proteção quase limitada, para que possa ser competitiva internacionalmente. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e da participação em algo que nós estamos iniciando,
e gostaríamos de convidar vocês, que são as grandes cabeças, que estão estudando, que estão desenvolvendo esse tema, que se juntem a nós nesse diálogo. E eu vou fazer algo pouco frequente, que é interromper o nosso evento aqui, deixando essas perguntas em aberto. E essas perguntas que foram feitas serão o nosso starting point do próximo evento, que terá, espero, a participação dessas grandes cabeças aqui e de outros nas edições que se virão em 2016. Muito obrigado a todos pela participação. Uma salva de palmas aos panelistas.